Gostaria de fazer uma oração aqui, pedindo ao Norberto para trazer a palavra. Cremos que Deus já preparou algo sólido para nós. Aleluia. Obrigado, Senhor, que nós temos reconhecido que somos humilhados diante de Ti, que os humilhados serão exaltados, e cremos, Senhor, que o Senhor tem algo através da vida do Norberto, para a Tua glória e honra. E nós queremos nesta hora, Pai, declarar que o Senhor é a nossa suficiência. Se o Senhor agir na vida do Teu servo, através da vida dele, nós receberemos uma nova unção nesta noite. Cremos que hoje é uma noite de renovação, de, ó Deus, nós nos revestimos do Senhor Jesus e da força do Seu poder. Nós queremos nesta hora abençoar o Norberto e pedir: Espírito Santo, fortalece o homem interior, prevalece sobre as lutas, as batalhas que são contra a pregação, e fala com ele e através dele a todos nós nesta noite, e nos ajuda de sermos responsivos por tudo aquilo que formos ouvir, praticando pela Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Betão, obrigado. Boa noite, irmãos. Nessa palavra de hoje, ela está seguindo a mesma linha da palavra minha da última vez, que é fazer a vontade de Deus, né? E não confiar em nós mesmos, né? E confiar no Senhor e seguir o caminho que o Senhor quer que a gente faça, né? Sinceramente, ardia no meu coração de novo essa palavra, né? E eu falei, mas eu já acabei de pregar ela, vou pregar de novo. Então Deus está trazendo alguma coisa para mim, né? E para quem servir é para você também, né? Lógico, né? Não tem esse negócio de ser imparcial. A palavra de Deus, ela é certeira, né? Ela vai para resolver o problema nosso, né? Então, basicamente é o seguinte, irmãos. Nós somos formados por uma série de coisas, né? Nós somos formados, cada um tem a sua própria cosmovisão, porque é formada do que você que aprendeu na escola, aprendeu com os pais, aprendeu com os amigos, aprendeu na igreja, com os líderes, com os pastores, né? Aprendeu com todos. Então a gente criou, a gente está sendo, aliás, moldado, e isso faz com que a gente sempre reaja de certa forma. A gente fala, a personalidade do Norberto é desse jeito, a personalidade de outro é de outro. Cada um tem o seu jeito de responder as coisas e fazer as coisas, né? E muito que a gente faz é praticamente no modo automático. A gente sempre responde do mesmo jeito, vai fazendo as coisas que a gente acha certa, do jeito que a gente aprendeu, e vai seguindo a vida, né? E é um processo que está isso dentro de nós, né? Só que nem sempre o que a gente acha correto, é o correto realmente, né? Porque às vezes a gente nem pensa na hora de responder uma situação, reagir a uma situação. A gente reage e responde essa situação da forma que a gente aprendeu a fazer, né? Então, o que eu tenho para você agora é o que está escrito em Isaías 55, 8 e 9, que fala assim, ó: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. Certo? E os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. O que o Senhor está falando aqui para você? Está falando assim, ó: você não vai conseguir entender como eu penso. Você não vai entender. Não adianta, você não vai entender a mente de Deus. Mas você pode ver como Deus quer que você haja, como você se comporte. E você segue aprendendo, lendo a palavra, vendo quando Deus repreende uma nação, quando Deus repreende uma pessoa, quando Deus elogia outra pessoa, cuida. Então Ele mostra, através disso, a vontade dEle. Mas os pensamentos dEle, os caminhos principalmente, não são nunca tangíveis por nós. Nós vamos ficar perdidos.
Né? Isso é uma coisa interessante. E aí, o que nós temos que fazer? Nós temos que procurar ajuda um dos outros. Por quê? Porque às vezes a gente está tão assim certeiro na resposta que a gente tem que dar, que a gente fecha a porta para o Espírito Santo conduzir a gente. Tipo assim, você vê uma situação, você já sabe como reagir, chega uma pessoa para você e fala assim, não faz assim, você não para pensar, porque você vai fazer o modus operandi seu. Reagir daquela forma, daquele jeito. Não vai pensar, não vai fazer nada. Vai simplesmente agir. Não vai chegar para quem está do lado e perguntar, olha, posso fazer tal coisa? O que você acha? Trocar ideias. Com quem? Com quem está acima de você? Com quem está abaixo de você? Com quem é seu parceiro no ministério? Porque às vezes você está indo numa resposta automática. E a resposta automática geralmente fecha os seus ouvidos pelo Espírito Santo. Esse é um problema sério. Você tem que confirmar aquilo. Porque as coisas não são tão óbvias que nem a gente pensa. Numa hora dessa, você vai se ver, eu vou me ver, pisando em solo que não é sagrado. Mas já não estou pisando mais em solo sagrado. Por quê? Porque eu resolvi decidir as coisas, eu resolvi fazer do meu jeito, eu resolvi não escutar ninguém, e eu vou fazer e acabou. E às vezes a resposta está em outros que está ao seu lado. Quando a pessoa fala assim, olha, pai, eu sei que eu tenho que fazer tal coisa. E eu sei o jeito que tem que ser resolvido. Mas qual é o jeito que o Senhor tem para resolver? Esse é o ponto, né? E aí eu vejo alguns exemplos. Até o Amir citou a causa da arca aqui de Davi, né? Que Davi se sentiu constrangido dele estar morando numa casa construída num palácio, né? E a arca que ele tinha acabado de trazer estava numa tenda. Naquela época, irmãos, tinha um templo, o templo estava construído lá em Gibeão, o Santo dos Santos vazio. E a arca estava em Jerusalém com Davi numa tenda. E Davi mandou oficiar na arca, lá no templo, holocaustos e tudo mais. E também tinha a arca da aliança lá em Jerusalém. Davi, então, o que acontece? Em 1 Crônicas 17:1 fala assim, ó, sucedeu que, habitando Davi em sua própria casa, disse ao profeta Natã, eis que eu moro em casa de cedros, eis que eu moro numa casa construída, certo? Mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda. O que ele estava querendo dizer? Não está certo isso. Não está certo o que está acontecendo. Por que não está certo? Eu estou morando num lugar bom e a arca está aqui do lado numa tenda. Não está legal isso daí. Né? Então ele fez o quê? Ele compartilhou com quem? Com Natã isso. Ele chegou para Natã, que era o profeta, e falou para Natã, Natã, é o seguinte, eu quero fazer isso, eu não estou feliz. Fico imaginando Davi no palácio lá, chega lá um servo e fala assim, o profeta quer falar com você. Eles sentam para conversar, e o Davi, constrangido com a situação, fala assim, ó, não está certo, está a arca na tenda, eu vou construir um templo para essa arca aí. Não está certo isso. E o que Natã faz? O que Natã fez? Natã concordou, falou, que coração maravilhoso que esse homem tem. Que perfeição esse homem é. Faz tudo de acordo com o seu coração. Ele falou. Só que o Senhor não nos abandona, irmãos. O que eu falo que o Senhor não nos abandona? O Senhor, Ele pega, faz o seguinte, Ele chega para vocês e fala assim, olha, você chega para o Senhor, ajoelha e fala assim, Pai, cuida de mim, trata do meu coração, transforma a minha vida, me leva num patamar diferente, num lugar diferente. Né? E o Senhor vai começar a tratar isso na sua vida, Ele vai modificar a sua vida, Ele vai transformar a sua vida, porque você pediu, entendeu? E isso daí às vezes vai doer. Porque Ele não vai fazer as coisas do jeito que você acha. Mudar a sua cabeça. Você tem o livre-arbítrio. Né? Aí, o que aconteceu? Né?
que Natan falou para Davi? No versículo 2 fala assim: então Natan disse a Davi: faz tudo quanto está no seu coração, porque Deus é contigo. Quer coisa mais óbvia, irmãos? Quer coisa mais óbvia, você colocar o reino de Deus à frente de toda a sua vida? Não está certo eu morar desse jeito e a arca lá. Não está certo. O que eu faço, Natan? Faz desse jeito mesmo, está certo. Você tem um coração, faz do jeito que está seu coração. Natan ficou feliz com a reação de Davi. Aí, no próximo versículo, que é o 3, fala assim, ó. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natan dizendo: vai e diz a meu servo Davi. Deus chamou Natan e falou: Natan, vem cá. Vai lá e fala para o Davi o seguinte: você não vai edificar uma casa para minha habitação, porque em casa nenhuma habitei, desde o dia que fiz subir Israel até o dia de hoje, mas tenho andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo, em todo lugar em que andei com todo Israel. Falei acaso alguma palavra com algum dos seus juízes, a quem mandei apacentar o meu povo, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Segundo todas essas palavras, conforme toda a visão, assim falou Natan a Davi. É isso que eu falo. O que aconteceu? A gente tem que lembrar nessa situação aqui, que o Espírito Santo, ele não é que nem hoje, você batiza, aceita Cristo, você entregou a sua vida no altar, você está cheio do Espírito, ele habita em você, ele restaurou o seu corpo espiritual, e você hoje tem um Espírito habitando em você. Naquela época, o Espírito Santo estava sobre alguns, os profetas, algumas pessoas, alguns reis, não era sobre todos. Então, normalmente, o que acontecia? Você chamava um profeta, que o Davi fez corretamente, chamou o profeta e falou assim: profeta, o que eu faço? E o Natan pisou na bola. Ele não consultou o Senhor, né? E mesmo colocando, nesse caso a gente viu o reino em primeiro lugar, o óbvio não era para fazer isso. Por isso que eu falo, às vezes a gente toma ações e decisões na nossa vida óbvias, erradas. Porque os pensamentos nossos estão aqui, os pensamentos de Deus estão lá. O caminhar é diferente. Por isso que é importante a gente se apoiar uns nos outros, conversar um com os outros. Continuando, passou um tempo, né? Um tempo assim, né? Um tempo que eu falo é assim, né? Da Babilônia, né? Então a gente teve ali, depois de Davi, Salomão, mais uns, 40 anos de Salomão, mais uns 10, 20 de Davi, mais 300 anos do Reino do Sul, que era Israel, né? Jerusalém. O Reino do Norte, que era Judá, né? O Reino do Norte, que era Israel, que era Samaria, ele já tinha acabado há 100 anos. Foi levado o povo cativeiro para a Babilônia, né? O povo cativeiro para a Babilônia. E aí ele pegou o povo, voltou e a cidade estava destruída. Muros, portas, templo, casa, tudo. Voltaram, né? E o que eles fizeram? Falaram assim, ó: ainda não é hora de a gente acertar o templo. Vamos resolver o nosso lugar para morar, vamos resolver os muros, vamos resolver tudo. Mas agora não é hora de acertar o templo. Certo? Falou isso. Aí, em Ageu 1:2 fala assim, ó: assim fala o Senhor dos Exércitos, esse povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso, é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, construídas, tá? Não é cheio de panela, não. Enquanto esta casa permanece em ruínas? Peraí, então lá Davi quis fazer, Deus falou não. Aqui o povo não quis fazer, Deus falou sim. É sim ou não? Uma coisa, o que eu faço? É esse o ponto que eu quero falar para vocês.
Não é a cabeça sua nem minha. É o que o Senhor quer que a gente faça. E o Senhor, Ele tem assim chega assim, que Israel não é pautado que nem a gente é mais movido pela lógica. Entendeu? Positivismo, iluminismo, esse negócio todo aí, greco-romano que veio para cá. A gente quer razão para as coisas. Você quer coisa mais absurda, irmãos? Dá 7 voltas lá em volta de... como que é mesmo? Jericó. Que é coisa que não tem nada a ver. Nada a ver. Dá 7 voltas lá, depois, uma vez por dia, depois O que você vai fazer dando 7 voltas? A única coisa que você fez ali é obedecer uma ordem do Senhor, sem lógica de ação. Se Deus falasse assim, dá 7 voltas, porque vai abrir um buraco no chão e vai derrubar os muros. Mas não é isso que aconteceu. O Natã, não esse Natã, ou aquele que veio lá falar com Eliseu, com lepra, que ele foi se pedir cura. Mergulha 7 vezes no rio. O que tem a ver? O que tem a ver? O rio cura a lepra, por acaso? Ou foi a obediência que curou ele? Então, a gente tem que entender isso, que as coisas, Deus às vezes faz a gente passar ridículo. Entendeu? Para Ele ver se você obedece Ele, se eu obedeço Ele. Entendeu? Tem coisas assim que acontecem na Bíblia, que você olha e fala assim, mas e daí? Levanta a poronga, bate, cai um reinado. Sai um matando o outro, de medo. Né? Então, na minha opinião, o que aconteceu aqui, irmãos, foi culpa dos profetas, né? Os profetas foram culpados, na minha opinião, porque os dois lados deviam ter falado, peraí, nós vamos. Senhor, como é que o Senhor quer que a gente chegue lá? Deus ia falar para o profeta, olha, você vai chegar lá e fazer o templo. Mas sem muro, sem nada, não importa. Se eu quiser, ninguém chega a 10 quilômetros de distância de vocês. Alguma coisa que Deus é ilimitado? Entende? A mesma coisa aconteceu. O Davi fez certo. Chegou lá, profeta, o que eu faço? O profeta, não, ela faz. Não faz. Agora, uma coisa que a gente tem que entender também é o seguinte. Hoje a gente lê o Velho Testamento sob a luz do Novo. O Novo Testamento, vamos dizer assim, é o cumprimento das promessas. Né? Mas naquela época a gente tem que ver como que eles pensavam sem ter o Novo Testamento também. Para saber o que passava na cabeça da pessoa. Porque aí é fácil você explicar depois que aconteceu. Né? É muito simples, né? E nesse caso que eu falei dos profetas, eu quero alertar uma coisa a vocês, que é o seguinte. O templo, quando Jesus morreu, o templo rasgou o véu da separação que tinha lá do Santos dos Santos. E quando eu falo para você assim, rasgou o véu, o que você imagina? O véu é um negocinho assim, um véu que você olha e vê transparência. O véu tinha 40 centímetros de espessura, panos e panos. Se você pegasse por baixo para rasgar, um de cada lado, você não rasgaria. Ele rasgou justamente numa posição que é impossível ser rasgada, de cima para baixo. Quando rasgou-se o véu, você começou a ter acesso ao Santo dos Santos. Antes, você chegava com o holocausto na mão, chegava com o holocausto na mão no templo, chegava no átrio, dá o holocausto aqui. Botava lá no lugar do holocausto, tinha lá a bacia, fazia o holocausto, pronto, pode ir. Você não entrava no Santos dos Santos, no lugar santo, que tinha lá a mesa dos pães, a proposição, o altar de incenso, o candelabro, e eram os sacerdotes que ficavam ali dentro. E muito menos você entrava dentro do Santo dos Santos, que somente o sumo sacerdote entrava. Agora, irmãos, você vai chegar no templo com a oferta na mão, que é sacrifício vivo, você e eu. A oferta agora somos nós. E quando você chegar na porta do templo, os sacerdotes vão fazer assim, Pode entrar.
Vocês vão dar de cara com o Santo dos Santos. Vocês vão dar de cara com o propiciatório, no meio dos querubins, aonde Deus falava com o povo. Vocês agora têm esse acesso. Quando isso aconteceu, acabou a função sacerdotal na igreja. Acabou com o povo. Entre você e o Senhor não tem ninguém. E ninguém tem autoridade para se meter entre você e o Senhor. Então, por isso a responsabilidade nossa galopantemente aumentou consideravelmente. O que eu falo assim, se você vê lá qual é a função da igreja, por exemplo, na confecção dos ministérios lá em Efésios 4:11, um para apóstolos, outro para profeta, lembra? Se você olhar no Efésios 4:12, o versículo da frente, fala assim, para que esse pessoal que foi consagrado leve as pessoas à perfeita vulnerabilidade de Cristo. Então, o que eu acho que o que tem que ser feito agora é o seguinte: nós temos que conversar entre nós temos que bater papo entre nós temos que pedir confirmação daquilo que Deus tem para nós. Nós não podemos andar sozinhos, mas nós temos que buscar também. Nós temos que buscar. Nós temos uma responsabilidade maior e nós estamos aqui todos uns ajudando os outros. Logicamente, os pastores mais experientes vão orientar você, olha, cuidado, Deus não vai revelar uma coisa para você que vai contra a palavra dele. Olha o caminho que você está andando. Por isso que é bom conversar. Olha, o que você acha de eu fazer assim? Você concorda? Vamos ver na palavra. Ou você teve uma revelação, vamos conversar. Por que você falou isso? Gente, queria um outro ponto que eu achei bem interessante de falar aqui. Eu escutei uma pregação de um pastor chamado Eduardo, uma vez, ele deu uns toques sobre um assunto na parte ali da consagração dos diáconos, a primeira consagração que teve, E eu fui pesquisar um pouco sobre isso, Atos 6, de 1 a 7, fala assim, ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, tá? Porque as viúvas dos helenistas, as viúvas helenas, estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Eu esqueci. Então, o que os 12 fizeram? Os 12 se reuniram, decidiram o que iam fazer, convocaram e comunicaram. Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens, de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, aos quais encarregaremos esse serviço. E aí nasceu o ministério de diáconos, que diácono quer dizer diaconia, e diaconia é serviço, tá? E quanto a nós consagraremos a oração ao ministério da palavra. Todo mundo se agradou, a comunidade inteira, aí elegeram 7 diáconos, O que fizeram? Eles apresentaram perante os apóstolos impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Vamos dar uma lida um pouco melhor nisso, irmãos. Tá? No começo aqui, no versículo 1, tá bom? Fala assim, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Tá? Qual a diferença? Todo mundo ali era judeu. Certo? Todo mundo professava a fé judaica, aliás. E eles tinham um problema entre um com o outro. O judeu helenista, eu podia falar para vocês assim, várias explicações sobre o que é, tá? Envolvendo terra, envolvendo um monte de coisa, mas eu vou ler o que o dicionário Strong's fala. Ele fala assim, no Novo Testamento usado para judeus nascidos em terras estrangeiras que falam grego. Ou seja, nos judeus gregos e os judeus raiz. Os dois brigando. Certo? E aí ele fala assim, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas da distribuição diária. Quando eu chegar lá em cima e encontrar o João Ferreira de Almeida, eu vou perguntar para ele por que ele usou esquecida aqui.
Porque esquecidas, ele vem de parateoro, que quer dizer examinar coisas colocadas de um lado, tal, omitir, negligenciar. Então eu vou ler de acordo com o que é o correto. Porque as viúvas deles estavam sendo negligenciadas na distribuição diária. Então não estava assim sendo esquecida. Não, propositadamente, eles não estavam alimentando. Comecei a pesquisar aí por que eles estavam brigando, né? Aí eu vi que aquele período ali que entre Malaquias, o último livro da Bíblia, e Mateus, foram 400 anos. Ali aconteceram várias coisas que não estão registradas. E alguns livros apócrifos falam disso, os Macabeus, tal, né? Alexandre o Magno, o imperador da Grécia, conhecido como Alexandre o Grande, dominou da Síria até o Egito, ou seja, pegou a Palestina também, no ano 300, não está na Bíblia. E a gente sabe que o grego não é que nem o romano, o italiano. Por quê? Porque Roma, militarmente, naquela época, a Grécia dominou tudo, depois a Roma veio e dominou tudo, né? Mas nesse meio do caminho ainda teve a questão dos macabeus ainda. E assim, você percebe assim, né? A Grécia era muito diferente culturalmente de Roma, da Itália. Por quê? Na Itália ninguém quase estudava. Eram só os ricos que podiam estudar, que tinham muito dinheiro. Na Grécia todos estudavam. Culturalmente a Grécia era fortíssima. Teatro veio de lá. Engenharia, medicina, tudo que você pensava veio de lá. Filosofia, e tudo da Grécia. Então, provavelmente, aí é uma coisa minha, eu acho que a imposição grega e cultural em cima de Israel deu um racha. Porque se você olhar como a Roma fazia, era assim, ó. Você pode ter o sinédrio, você pode ter o sacerdote, você pode ter o sumo sacerdote, você tem suas leis, você faz tudo do jeito que vocês querem. Respeita a mim nos impostos e tal, e eu dou total liberdade para vocês. Né? Olha um exemplo. No ano 70 ali, foi necessário você ter, já havia já se espalhado a palavra, nem todos falavam o hebraico, pouquíssimos falavam, pouquíssimos liam, começou a ver a necessidade, começaram a aprender a ler, e começou a ver a necessidade de ter uma tradução naquela época. O povo era dominado pela Itália, era Roma que dominava. A língua oficial era latim. Grécia estava abaixo, sob o domínio deles, a Grécia. A primeira tradução foi a Septuaginta em grego. No meio deles lá. Só depois, acho que no século III ou V, parece, que fizeram uma tradução, um papa lá fez uma tradução por 20 anos, ele traduziu a Bíblia hebraica com os apócrifos, como estava na Septuaginta, a tradução chamava agora Vulgata, em latim, que é praticamente a base da Bíblia católica hoje. Né? De tão forte que era isso daí. Então você vê o que estava acontecendo. Então, de uma divisão, uma briga, que gerou uma consequência e que fizeram você falar assim, então vamos resolver esse problema? Vamos chamar homens de procedência, conhecidos, sábios, cheios do Espírito. Aí começaram. Primeiro, o que eu fiz? Fui no Google e falei assim, me fala aí da onde vêm esses homens. A etimologia do nome. Eu escrevi lá, etimologia de Estevão, que é o primeiro. Grego, origem grega, Estevão. Que quer dizer coroado. Aí depois o segundo, Felipe, origem grega, que quer dizer que ama cavalos. Prócoro, pelo nome não precisa nem falar, né? Origem grega, que quer dizer mestre do couro. Nicanor, ixi, gente, olha só, origem grega, que quer dizer vitória. Timão, tem duas vertentes, grega, que quer dizer camisola comprida, e latim, que quer dizer digno. Pármenas, origem grega, que quer dizer firme, fiel, permanência. E o último, então, vai ser israelita,
O último era Nicolau, origem grega. Opa, Então são 7 diáconos cheios de espírito gregos. Gregos, todos eles. Vamos fazer um paralelo, irmãos, tá? Eu começo a me alimentar mal. Ou seja, mal que eu falo é assim, comida gordurosa, não como verduras, legumes, sabe? Bebo, começo a me detonar. O meu fígado vai abrir o bico, certo? E aí vai começar a dar as consequências. O sangue meu vai estar carregando gordura, entupimento de veia, dor de cabeça, mal-estar, tudo mais. Tem 2 jeitos de você resolver esse problema. 2 jeitos. Primeiro, atacar a raiz do problema. Qual é a raiz do problema? Vai lá, come o seu arrozinho com feijão, um bifinho grelhado, legumes e verduras, toma água. Pronto. Você vai resolver seu problema. Seu fígado vai aliviar, sua cabeça vai mudar, você não vai ter mais dor de cabeça, não vai ter mal-estar, não vai ter mais nada. Você vai começar a ficar bem. Tem o segundo jeito de resolver o problema. Toma um boldo, remédio para dor de cabeça, opa, passou, estou bem. E continua detonando na comida. Então, 2 jeitos. Você pode continuar comendo mal, não se alimentando direito, as outras coisas vão aparecer com o tempo, mas você está bem. Você está medicado. Não é verdade? Vamos trazer isso para agora aqui. Tinha 2 jeitos de resolver o problema ali na igreja de Atos. Tá? O primeiro, os apóstolos chamar a igreja e falar assim, pessoal, judeu raiz, senta aqui. Judeus helenos, senta aqui. Vocês não podem ter divisão. Está divisão a igreja. Está dividida a igreja. Como é que pode você estar dividido? Vocês sabem que vocês são os 2 co-herdeiros em Cristo de Abraão? Você sabe que vocês 2 são irmãos de Cristo também? Você sabe que Cristo é o Senhor da sua vida? É Deus também? E por que vocês estão brigando? Esse é um jeito. E qual o outro jeito? Atacar a consequência. O bolo do remédio para dor de cabeça. Qual era? Vai lá, bota 7 diáconos grego para alimentar as viúvas que não estavam sendo alimentadas. Essa turma aqui está sendo alimentada pelo Amir. Certo? Só o Amir vai distribuir alimento. Tá bom? Vamos distribuir o alimento? Alimento. Aqui nada. Vamos distribuir alimento? O Amir pega alimento. Aqui nada. Aí eu venho e faço o seguinte. Geidson, você ajuda o Amir a distribuir? A família do Geidson está aqui. A hora que ele pegar o alimento, ele vai levar para quem? Para a família dele, irmãos. Está desequilibrado. Aqui foi o caso. Por que eu estou falando isso para você? Me fala um pastor que você chegar para ele e falar que está com divisão na igreja, que ele não vai atacar a divisão. E por que aqui eles não atacaram a divisão da igreja? Por que não atacaram a divisão? Eles não atacaram a divisão. Por quê? Vocês acham que aqueles homens que eram apóstolos, que seguiram e viram e andaram com Cristo, que teve todo o testemunho de Pentecostes em Atos 2, eles não estavam escutando a voz do Senhor? Eu duvido que eles não estavam escutando a voz do Senhor. Qualquer lugar que você for tiver uma divisão, você vai falar, tem que fechar a brecha que está aberta. Vamos entrar no modo automático, não vamos consultar o Senhor, vamos resolver o problema. Irmãos, não é tão óbvio, e o que eu quero mostrar para você, com esses 3 exemplos que eu dei aqui, que a coisa não é tão óbvia como parece. Tá? Por nós temos que consultar. Aqui no caso, aqui você pode até pensar assim, depois que passou, é fácil. Depois que passou, que nem, por exemplo, assim, meu pai reclamava muito que ele sentava no time, que ele era treinador de futebol, às vezes ele estava com o campo na altura da visão dele, assim, que o banco ficava para baixo do campo, visão péssima, horrível, e o cara na cabine lá em cima, quando trocava um jogador, não sei o que, olha lá, tá vendo? O técnico fez, é fácil falar, vai lá fazer. Vai lá fazer.
Então é fácil a gente falar o depois. Eu estou falando para vocês a minha opinião. Por que eu acho que aconteceu isso? Atos 1:8, a gente sabe. Vocês vão permanecer aqui, certo? E até que venha sobre vós o Espírito Santo. E daí, depois que vier o Espírito Santo sobre vocês, vocês vão sair para Jerusalém, vão pegar a cidade. Vocês vão sair para a Judéia, vão pegar a região da Judéia. Vocês vão pegar a região da Samaria. E vocês vão pegar até os confins, até onde Judas perdeu a bota. Vocês vão pegar tudo. Tá bom? Atos 1:8. Atos 2 cumpriu a promessa de Cristo. Eu vos enviarei outro Consolador. Tem eu, vai vir outro. Veio sobre ele o Espírito Santo. Aí o que aconteceu? Sucesso. Conversão, a igreja bombando, multiplicando, crescendo, dando tudo certo, aumentando o número de pessoas. Não era o óbvio para fazer. Mais uma vez. Mas peraí, mas a igreja está bombando. Por que eu vou sair para Jerusalém, para Judá, para a região de Judá, para a região de Samaria e para o fim do mundo? Está bombando, está explodindo, não cabe mais gente. Não é o óbvio. É o que Deus quer. Deus falou. Sai. Sai, ele falou. Leva a palavra, ele está falando. Né? O que aconteceu? Chegou lá em Atos 6, lá Atos 6 já, hein? Houve essa questão. Tá? Aí em Atos 7, Estevão foi apedrejado. Paulo consentia com o apedrejamento dele, Saulo. Né? Em Atos 8, veio a diáspora, ou seja, veio Roma e passou por cima da igreja, espalhou para todo lugar. Vocês não vão fazer o que eu estou falando? Então, eu vou fazer vocês fazerem. O Senhor falou, fez, e fez. Roma, não sei se, por exemplo, tá, eles tivessem cumprido o que o Senhor falou, se teria essa perseguição, por exemplo, daquele momento. Provavelmente não teria. Certo? Então, por isso que eu acho assim, que a hora que estava ali, já Atos 6 deu esse problema, já estava ali tudo no pescoço. A hora que espalhou, aí miscigenou de vez. E o problema se diluiu, irmão, sumiu. Tudo quanto é povo misturou, de tudo quanto é lugar. E esse problema que tinha uma divisão, um lado, não falava com o outro lado, acabou. Acabou. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos você não entende, são mais altos que os seus. Os meus pensamentos vocês não vão entender, Deus está falando. Por isso que nós temos que conversar, nós temos que trocar ideia. Antes de tomar uma decisão, nós temos que pedir ajuda. Não é vergonha isso. Não é vergonha se você abrir seu coração. Porque às vezes você está tão obstinado em resolver um problema que você acha que tem que resolver assim, baseado em tudo aquilo que você aprendeu, que a porta do Espírito Santo está fechada para você. Ou seja, não é bem esse termo. Você fechou a porta para o Espírito Santo. E uma pessoa do lado fala assim, olha, pensa bem. Uma pessoa abaixo de você, pensa bem. Pensa bem o que você está fazendo. Então, a minha intenção para vocês hoje é isso, irmãos. Nós temos que derramar nossa vida nas mãos do Senhor. Fazer a vontade dEle. E a vontade dEle, às vezes, é que a gente passe até ridículo, irmãos. Para ver a obediência que nós temos por Ele. Que Deus vai conduzir a gente em crescimento, vai cuidar de todos nós, e levar aonde Ele quer que você vá, e não aonde que você quer ir. Tomara que seja para o mesmo lugar, os dois querendo junto, né? Mas se você falar assim para o Senhor, Pai, cuida de mim, faz a sua vontade, eu quero fazer tal coisa, dá isso para mim. Você pediu para Ele fazer a vontade dele, se a vontade dele for para ir para o outro lado, irmão, acabou.
Bom? Espero que vocês tenham entendido. Deus abençoe a todos, viu?